Galerinha do terceiro ano, tudo bem? Terça-feira, dia 18 de maio. E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos utilizar as páginas de 52 a 57. Nós vamos falar sobre grandezas e medidas, comprimentos, massa, capacidade. Vai ser uma aula bem interessante. Vem comigo. Bom, aí no livro de vocês têm essa imagem. Aqui fica um pouquinho apagado, né? Pela foto, pelo vídeo, mas vocês conseguem me acompanhar observando, então, tudo que está aí no livro. Nós temos aqui a imagem de um pai e um filho indo até um estabelecimento comercial, uma padaria. Chegando lá, o pai gentilmente, então, ele faz o pedido, né? Bom dia, 4 pãezinhos e 20 gramas de mussarela, por favor. E aí, então, a atendente, pois não. Foi lá, pegou, entregou o pão e colocou aqui a mussarela. Mais alguma coisa? Aí ele assustado, mas só deu isso? Apenas uma fatia aqui de mussarela. Papai, tem alguma coisa errada? Ele se assustou. O senhor devia ter pedido 200 gramas. Então, galerinha, é importante nós entendermos sobre a quantidade, sobre as medidas, a capacidade, porque olha só, como ele falou errado, 20 gramas, veio apenas uma fatia de mussarela. Se ele tivesse pedido corretamente 200 gramas, quantas fatias será que ele levaria para casa? Pensem aí. Então, vamos aos exercícios, observando aqui um pouquinho. Lucas esticou uma corda e mediu o comprimento dela usando o próprio passo. Então, a corda tem o comprimento igual ao de quantos passos de Lucas? Então, olha só, ele esticou e saiu desse ponto aqui até aqui o final. Então, você vai contar. Aqui, olha, fala que ele esticou e mediu usando o passo, o pezinho dele, olha. Cada marcação desse daqui foi um passo que ele deu. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a corda tem quantos passos de Lucas, galerinha? Aqui, no número 2, Cristina despejou todo o conteúdo de uma garrafa cheia de água em copos iguais. Veja aqui, olha só, ela pegou essa garrafinha e despejou enchendo esses copos. Para encher esta garrafa novamente com água, precisaríamos despejar nela o conteúdo de quantos desses copos cheios? Tá bem fácil, né? Só contar aqui. E olha só, Karina e Gustavo usaram uma balança para descobrir quantos quilogramas, que é representado pela sigla K e G. Quanto cada um tinha, então? Vamos lá, vamos descobrir. Veja o que a balança marcou para cada criança. Então, vocês vão olhar aí no livro, na imagem, quantos quilogramas tem a Karina e quanto marcou para o Gustavo. Agora, observe as duas colunas. Então, nós temos uma coluna aqui com objetos de unidades de medida e aqui, do outro lado, coisas que são feitas as medidas por esses outros instrumentos. Então, vamos lá. Observe as duas colunas, uma representa alguns instrumentos usados para medir e há outras situações em que esses instrumentos são utilizados e vão relacionar uma coluna com a outra. Então, a coluna dos instrumentos aqui é representada pela letra A, B e C. E aqui, número 1, 2 e 3 em algarismo romano, né? Bom, então vamos lá. Vocês vão observar. O que é medido com a fita métrica? As frutas? O leite? Ou a roupa? Se você identificou que é a roupa, aqui você vai colocar A, que é a fita métrica, e 3. Então, A3.
E aí, B, para que serve? Para pesar a roupa, o leite ou as frutas? Se você falar que é a fruta, você vai colocar B1 e assim vai continuar. Você sabe o nome dos instrumentos que estão na primeira coluna da atividade anterior? Será que você sabe os nomes desses instrumentos aqui? Se você não souber, pesquise aí rapidinho e preencha essa atividade. Se precisar de ajuda, é só me chamar. E agora, nós vamos continuar observando aí o nosso livro. Vamos lá na página 56. Então, ao longo da história, o ser humano precisou medir diferentes coisas. E para medir, por exemplo, o contorno de suas terras ou a distância entre lugares, começou a usar partes do corpo. Então, antigamente, quando não existiam os instrumentos, né, de medidas, as pessoas utilizaram o corpo como um instrumento para calcular quantos passos, quantos palmos. Então, vocês podem observar aqui nessa primeira imagem, nós podemos medir o comprimento de uma tábua usando os pés. Então, nesse caso, o pé está sendo comparado aqui como uma unidade de medida. E aqui nessa outra figura, é possível usar o palmo para medir a largura de uma porta. Então, está sendo utilizada a mão como uma unidade de medida. Então, aqui, olha só. Além das partes do corpo, o ser humano passou a usar alguns objetos, como pedaços de barbante ou de corda, varas, barras de pedra ou de madeiras, entre outros, para medir comprimento. Então, a mulher aqui está usando um barbante para medir o contorno da cabeça da menina. Já o menino está usando uma corda para medir o contorno do tronco da árvore. Então, vamos lá. Em sua opinião, para medir o comprimento de seu quarto, é melhor usar seu passo, né, o seu pé, ou seu palmo, a mão? Por quê? O que você acha? Se você fosse medir o seu quarto aí na sua casa, qual seria mais rápido para você utilizar para finalizar essa medida? Os seus pezinhos, o passo ou o palmo? Use seus pés para medir a largura do seu quarto. Essa medida é igual quantas vezes o comprimento do seu pé. Então, você vai fazer agora esse exercício aí no seu quarto, na sua casa. Vai lá no seu quarto e vai medir de fora a fora quantos passos você vai dar, quantas vezes o seu pezinho, um na frente do outro, quantas vezes deu o comprimento. Se você quiser, você pode até filmar, pedir para alguém filmar essa atividade e mandar aqui para a professora. E agora, vamos continuar. Proceda da seguinte maneira. Use o seu palmo, agora a mão, para medir a largura do tampo de uma mesa de sua casa. Então, você vai na sua mesa e vai usar a sua mão para fazer essa medida. Quantas vezes você utilizou? Quantas vezes, né, foi necessário você colocar a sua mãozinha para saber o tamanho? Peça a um familiar que faça a mesma medição que você fez. A medida que ele encontrou foi igual, maior ou menor do que aquela que você obteve? Você sabe explicar o porquê? Quero ver, essa atividade vai ser muito divertida, hein, galerinha? Observe a ilustração e responda as questões a seguir. Então, vocês estão observando aqui a distância do ponto A até o ponto B é igual a quantas vezes o comprimento da tira azul? Agora eu quero ver, hein? Vocês vão ter que prestar muita atenção aos detalhes aqui. Então, olha só, tem uma marcaçãozinha aqui. Então, vocês vão observar quantas vezes cabe aqui dentro dessa linha a faixa azul. Você acha que a distância do ponto A até o ponto B é maior ou menor que 3 vezes o comprimento da tira vermelha? Bom, aqui está pedindo para você explicar a um colega como você pensou. No caso, você vai registrar aqui para a professora, tá bom? E faça uma estimativa e responda. Quantas vezes a tira amarela cabe na tira azul? Depois, use a régua para verificar se sua estimativa foi próxima ao resultado de medição. Então, você vai precisar da régua aí para fazer esse exercício. Ok, galerinha?
Caprichem aí na atividade, essa é uma resposta pessoal, né? Mas peguem a sua régua, façam a medida e pode ser que você acerte. A estimativa é quanto você acha que vai dar. E aí o resultado é quando você realmente calcula, utiliza o instrumento e finaliza, ok? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Beijo, galerinha!